E aí, galera, vamos para o próximo exercício. Boa tarde. Questão 48. Considere o polinômio p de x igual x ao cubo menos mx quadrado mais x mais 5 mais n, sendo m e n números reais fixados. Beleza? O que vocês entendem por isso? Deixa eu pegar a caneta. O m é um número real, numérico assim, ó, e o n também. Beleza? Sabes que toda raiz de z igual a mais bi, com AB pertencendo aos reais. Eu vou falar depois no próximo slide os conteúdos necessários, mostrando o que é isso aqui. Da equação P de z é igual a zero, satisfaz essa igualdade. Então, deixa eu ler de novo. Sabe-se que toda raiz z, que é um a mais bi, ela satisfaz essa igualdade aqui. Tá? Toda raiz satisfaz essa igualdade aqui. Então, a soma dos quadrados das raízes de P de z é igual a zero, é igual a... Esse exercício é um pouquinho complexo, viu, galera? Não é porque tem números complexos, não, mas ele é complexo mesmo. Vamos lá. O que vocês vão usar para resolver esse exercício? Primeiro, vocês vão ter que saber um pouquinho só de números complexos. Z é igual a mais bi, essa é a forma que a gente escreve, a forma algébrica de um número complexo. A e b, eles são números reais, e i é um número imaginário. Quando o b for zero, isso aqui vai zerar, então vai ficar só z igual a a. Se z é igual a a, significa que z é um número real puro. Por quê? Porque ele não tem a parte imaginária. Tá? E se o a for zero, então esse número vai ser bi. Ou seja, eu deveria ter colocado a igual a zero e b diferente de zero. Tá? O b não pode ser zero, porque senão vai zerar tudo. Mas se esse número aqui tiver z igual a bi, que é um número com i, então esse número aqui ele é chamado de imaginário puro, porque ele não tem a parte real. Beleza? E é assim que fala mesmo, tá? A parte imaginária e a parte real. Então, o primeiro passo, entender como que é a forma algébrica de um número complexo e como funciona isso da parte real e a parte imaginária. Polinômio de terceiro grau. Um polinômio de terceiro grau ele tem três raízes, tá? Assim como uma equação de segundo grau, a gente faz por Bhaskara e encontra dois valores. Esses dois valores podem ser iguais, como eles podem ser diferentes. E se o delta é negativo, lembra, a gente fala não tem raiz real. Só que nesse caso a gente está mexendo com os números complexos. Então, se tiver a raiz negativa, vai ter raízes complexas. Beleza? Então, e a função do primeiro grau tem só uma raiz. Então, nesse caso, nosso polinômio ele é de terceiro grau porque tá aqui, ó, o maior grau do polinômio é 3, então ele é de terceiro grau. Então nós vamos ter três raízes. Um polinômio, se ele tem uma raiz complexa, necessariamente ele vai ter uma que será conjugada da primeira. Tá? O que é conjugado da primeira? Aqui eu falo, por exemplo, se a mais bi for raiz, com certeza temos mais uma que é a sua conjugada a menos bi. O que significa isso? Vou colocar aqui no canto. Lembra quando a gente faz por Bhaskara? Isso aqui, ó. X é igual menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes a. Significa o quê? Que se esse número for complexo, eu vou dar um exemplo, hein, galera? Não vou nem colocar valor. O que vai acontecer? Nós vamos calcular primeiro para mais e depois para menos. Então ficaria, por exemplo, assim, ó, menos 2 mais, exemplo, i, e o número de baixo ficaria menos 2 menos i. Tem que fazer os dois cálculos, mais ou menos. Então, sempre que você tiver uma raiz complexa, o conjugado vai estar também. O que é o conjugado? É o sinal da parte imaginária trocado. Tá? Só essa parte aqui que troca. Então, outro exemplo. Se eu tenho 5 menos 3i como raiz, o que eu concluo? Obrigatoriamente, o 5 mais 3i também é raiz. Tá? Porque ele é o conjugado. Eu só inverto o sinal. Porque vem daqui, tá? Ó, uso o mais e o menos. Então, se um tá lá, o outro também vai estar. Sempre as raízes complexas vêm aos pares, pois há o seu conjugado. Beleza? E por fim, vocês vão ter que saber nesse exercício, dado esse polinômio aqui, ó, tem essas relações de Girard. Aqui, como ele é de grau 3, eu parei aqui. Mas se continuasse, vai ficar assim, ó. É menos b sobre a, c sobre a. Menos d sobre a, e sobre a. Menos f sobre a, f, g sobre a. Tá, o alfabeto, esqueci, né?
Mas como que eu vou montar isso? Primeiro é a soma das raízes. Então, ó, somei as raízes. x1 mais x2 mais x3 é igual a soma das raízes é menos b sobre a. Lembra da equação do segundo grau? Que é isso mesmo. Menos b sobre a é a soma das raízes e a multiplicação das raízes na de segundo grau seria c sobre a. Aqui, como ele é de terceiro grau, muda. Aqui ele pega a soma das raízes multiplicadas 2 a 2. A raiz 1 com a raiz 2 multiplicada entre elas, mais a raiz 1, raiz 3, mais a raiz 2 mais a raiz 3. Isso tudo é igual a c sobre a. Depois, a primeira raiz vezes a segunda vezes a terceira é menos d sobre a. Beleza? E assim vai, se fosse mais graus aqui. Tá? Então, as relações de Hardy aqui que a gente poderia aplicar são essas. Nesse caso, o exercício, por que eu comentei disso? Porque o exercício fala, então, a soma das raízes de P de Z, a soma dos quadrados das raízes. A soma dos quadrados das raízes P de Z é igual a... O que você vai fazer? Você vai usar, ele quer a soma ao quadrado. Você vai usar essa daqui, ó. Só essa aqui, tá? Quando você encontrar as raízes, você vai elevar elas ao quadrado. Na verdade, você não vai encontrar, né? Mas você vai encontrar isso aqui, ó. E aí que você vai elevar ao quadrado, porque o exercício não quer saber as raízes, ele quer saber qual que é a soma delas ao quadrado. Ele quer saber isso mais isso e mais isso, tá? Então, se você levando os dois lados ao quadrado, isso aqui vai aparecer, beleza? É isso, galera. Eu vou... Hoje é... Peraí. Passou um carro aqui, eu gaguejei até. Gente, então, ó, fica assim. Esse exercício aqui, talvez ele seja um pouquinho mais complicado que os outros. Pelo menos eu achei, né? Ele é um pouquinho mais difícil até para tentar passar todas as informações. E a parte aqui, como começar o exercício, que talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas eu vou deixar aí uns 2 dias, eu mando. Até sexta eu mando a resposta desse. Espero que vocês tentem resolver, né, o quanto antes, para que eu não mande a resposta sem que vocês tenham tentado, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço.